Olá, seja bem-vindo. Começa o programa Kézia Ramos. Vem para cá, fique à vontade. Hoje nós vamos falar sobre depressão pós-parto. Você já teve depressão pós-parto? Ou conhece alguém que teve? Bom, nós temos a honra de conversar com ela, que é referência no assunto, a doutora Neuza Mesoné, ela que é ginecologista. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Para mim é uma honra. Eu fui obstetra durante 20 e tantos anos e fiz muitos partos. Agora Mais de 5.000 partos, eu tô acertando? Gente, isso é incrível, como ela é amada, muito querida, né, pelas mulheres. Doutora, comece explicando pra gente o que realmente é a depressão pós-parto. Porque às vezes as mulheres teve algum tipo de depressão, mas não necessariamente foi a depressão pós-parto. Explica um pouquinho pra gente. a depressão pós-parto pode aparecer até um ano depois do parto. É Né? mesmo? Então, assim, a pessoa que tem a depressão pós-parto, ela já tem uma predisposição. E, às vezes, alguns fatores podem agravar. Por exemplo, uma gravidez não planejada, ou então o relacionamento ruim com o pai da criança, com a família, então muita rejeição, e isso já faz com que a mulher já se sinta, digamos assim, mais rejeitada mesmo. Então ela já tem uma tendência de ter essa depressão. E quando nasce a criança, existe também a questão hormonal. Mexe com todos os hormônios da mulher. Mexe com hormônio. Imagina a mulher grávida, ela produz uma quantidade enorme de hormônio pela placenta, principalmente a progesterona, que é o hormônio progestare, né? É o hormônio que mantém a gestação. De repente, ela ganha o bebê, no parto normal sai a placenta de uma vez, na cesariana é tirada a placenta. Então, quando tirou a placenta, aquela carga hormonal que ela tinha, não tem mais. Então, isso vai influenciar no emocional nela, porque a progesterona, ela é o hormônio que acalma, que melhora o sono, a tranquilidade. Então, ela fica com deficiência desse hormônio. Então, essa é uma das causas. Então, existe uma coisa assim, chama baby blue. O baby blue, ele não é uma depressão, mas é uma coisa assim, uma sensação de insatisfação que a mulher sente, aquela sensação de incapacidade. Ela vê aquela criança e ela diz, meu Deus, como é que eu vou fazer para cuidar? Tão indefesa, e ela fica pensando já no futuro, ela já fica ansiosa por aquela possibilidade. Então, mas isso é passageiro, tá? Dura um determinado tempo e depois ela vai se adaptando, sem falar que nos primeiros momentos pós-parto, a criança é uma coisa nova para ela não dorme direito, o bebê está se adaptando, e eu aconselho assim, as mulheres que têm parto, não receber muitas visitas, porque no momento que ela vai descansar, às vezes de noite ela não dormiu direito, e durante o dia que ela poderia descansar, começa a chegar as visitas, sabe? E a mulher não tem tempo de descansar, e tudo isso vai agravando mais a situação dela. Então, em respeito à mãe e à criança, aquelas pessoas que são próximas, evitem de ficar fazendo muita visita, tá? Porque vai ter um momento, vai ter a vida toda para visitar. Agora, mas o que é necessário é que as pessoas que estão ao redor deem apoio para essas mães. Muitas pessoas, muitas mulheres entram em depressão e o povo acha que é frescura, vai levando aquilo. Não, porque ela está cansada. De repente, a mulher entra numa depressão de verdade. Ela fica sem vontade de sair de casa, não quer trocar roupa, não quer escovar os dentes, não quer nada. E a criança acaba sendo um estorvo, digamos assim. Ela começa a rejeitar a criança também. Tem casos de mães que ficam com raiva do bebê quando o bebê chora. Elas involuntariamente elas vão secando o leite para não amamentar aquela criança. Existe uma rejeição também. As mulheres que entram em depressão, elas não entendem isso. Então, tem casos, às vezes, que a gente vê, às vezes até em noticiário, né? A mãe que abandonou a criança e tal, mas é porque ela estava num processo doentio, que precisa de ajuda. E muito difícil, né? Doutora, o que a senhora já falou que a situação ao redor causa a depressão pós-parto, mas tem algo genético também ou não? É epigenético? Epigenético existe em casos de pessoas, eu pego muito casos de depressão e pânico, e a gente vai fazer história familiar,
tem história na família de pessoas que tiveram depressão, mãe, irmã. Então, tem que prestar muita atenção. Quem tem história familiar de depressão, ou se essa pessoa já teve depressão antes de estar grávida, ela tem uma maior predisposição. Então, tem que a família ficar atenta a qualquer sinal diferente. Quais são os tipos de tratamento que é oferecido para essa mulher? Repouso, repor os hormônios que estão faltando e, às vezes, há necessidade de entrar com antidepressivo. Um antidepressivo na dose menor, um antidepressivo que não vai interferir no leite, né, no aleitamento, se ela estiver amamentando. Então, existem tratamentos. Toda uma rede de apoio também, né? Faz muita diferença, sim, né, a doutora? pessoa tem que se sentir apoiada, a família tem que ajudar, não pode deixar ela desamparada, porque ela pode cometer uma loucura. É verdade. E os sintomas que geralmente as mães acham, a depressão é só quando a mãe quer matar a criança. Nem sempre é assim, né, doutora? Não, isso da mãe querer matar a criança é uma coisa mais, uma Grave, depressão né? muito profunda, muito grave. Pode até passar pela cabeça, mas ela se contém, né? Aí ela ainda tem domínio próprio, mas vontade ela sente. Muitas eu tenho relatos assim, toda vontade de jogar aquela criança na parede quando chora, sabe? Então eu já ouvi muitos relatos assim, a vontade que eu tinha de esganar essa criança quando começava a chorar, ou então afogar na banheira, passou na cabeça, até afogar na banheira. Então, e depois ela se sente culpada, depois chora por isso e vai agravando mais a situação. Mas é um momento assim de loucura mesmo, é da doença. Doutora, obrigado pela sua participação, pela informação. Para quem está nos acompanhando, quiser mandar pergunta, quiser participar, qual que é o Instagram? Clínica Longevidade e Saúde. Obrigada mais uma vez, doutora. É muito bom estar aqui sempre. Para mim também. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Manda pra gente, quem sabe vai ser o próximo tema, né, da nossa entrevista aqui com a doutora. Entra aí, Clínica Longevidade e Saúde. Você, mamãe, se cuida, sua família precisa muito de você. E agora a gente tem a honra de conversar com ela, a doutora Neuza Mesoné, ela que é médica ginecologista, e hoje o nosso tema é terapias injetáveis. Hoje nós vamos aprender muito sobre esse assunto, fique com a gente. Doutora, seja bem-vinda ao programa. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. A honra é toda nossa, a gente sabe que a sua agenda é super apertada. Obrigada por contribuir com a nossa sociedade. Bom, doutora, a primeira pergunta é: o que são as terapias injetáveis e qual a sua importância e seus benefícios, né? Terapia injetável são a administração de vitaminas, suplementos, nutrientes pela via venosa ou pela via intramuscular, que é uma maneira prática, eficaz de a pessoa receber esses nutrientes, uma vez que muitas pessoas têm dificuldade de ter absorção pela via oral, porque com o tempo nós vamos perdendo as enzimas, principalmente as pessoas mais de idade, vão perdendo as enzimas digestivas que fazem com que os alimentos ingeridos sejam aproveitados, eles sofrem um processo todo de digestão para ser aproveitados. Se não fosse só isso, ainda os alimentos hoje ingeridos não têm a qualidade de vitaminas e nutrientes que tinha antigamente. Muitos agrotóxicos, pesticidas nos alimentos, não tem rotação de cultura, então o solo é pobre. Então muitas pessoas, por mais que tentem se alimentar corretamente, não estão recebendo os nutrientes necessários. E esses nutrientes são importantes cofatores para formar hormônios, para formar enzimas, enfim, tudo aquilo que o nosso corpo necessita. Então, a terapia injetável, ela é uma maneira, como eu falei, eficaz, prática, tá? E de a pessoa receber esses nutrientes. Então, existem vários tipos de tratamentos dentro das terapias injetáveis. E eu queria que a senhora citasse, né, para quais objetivos, por exemplo, a gente pode usar a terapia injetável.
Olha, um uso muito comum hoje é para a imunidade, para a gente melhorar o nosso sistema imunológico, uma vez que nós nos deparamos todos os dias com vírus, bactérias, fungos. Então a gente tem que estar preparado, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico tem que estar preparado. Então existe o soro para melhorar a imunidade. Então tem todas as vitaminas, os nutrientes que o corpo precisa para adquirir essa imunidade. Então tem desde vitamina C, zinco, selênio, tem a vitamina D que é intramuscular, muitos suplementos e nutrientes estão inseridos neste soro. Então é colocado tudo isso numa bolsa de 250 a 500 ml de soro, pega uma veia e a pessoa vem uma vez por semana fazer esse soro. Ou então eu indico muito antes de fazer a vacina, ou então a pessoa que tem doença autoimune, que ela vai fazer a vacina, então, para ela não ter os efeitos colaterais da vacina. A vacina é importante, mas tem pessoas, não é todos, que têm os efeitos colaterais. Então, para a gente minimizar ou evitar esses efeitos colaterais, a gente usa esse soro da imunidade. Depois tem o soro pós-Covid, porque tem pessoas que depois que tiveram o Covid têm uma fraqueza muscular, a memória fica ruim, a queda de cabelo. Então, existe a reposição desses nutrientes para melhorar esses sintomas também que ocorrem quando a pessoa já teve o Covid. Tá? Então, a maioria das pessoas que me procura aqui na clínica é porque está tendo esses efeitos colaterais. Então, tem que saber que existe, né, recurso para isso também. E o resultado é fantástico, né? Porque na veia você já tem um resultado ali, é bem mais rápido que os demais tratamentos. Doutora, quero agradecer a sua participação mais uma vez no nosso programa. Muito obrigada, viu? Chegamos ao final de mais um programa Kézia Ramos e eu quero agradecer o seu carinho, a sua companhia e dizer que o programa passa, gente, toda segunda e quarta-feira às 22 horas e domingo às 21h30. Ah, não esquece, hein? Me segue lá nas redes sociais, quero falar com você. Um beijo, até o próximo programa. Até lá. Você assistiu Programa Kézia Ramos. Apoio Cultural. Tatico Card. O cartão nosso de cada dia. Peça já o seu. Já ouviu falar sobre transtorno disfólico pré-menstrual? Não? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho com ela, que é referência no assunto, doutora Neuza Mesoné, ela que é médica ginecologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Sabe aquela TPM exacerbada, aquele nervosismo fora de controle, que a gente tem a sensação que o mundo está desabando? É isso, doutora? O transtorno disfórico pré-menstrual, ele é mais relacionado com a depressão. A pessoa fica assim, isolamento, ela quer ir para a caverna, não quer ver ninguém, é muito depressiva, então... Chora muito. Chora muito, não tem consolo, então a pessoa... É a depressão pré-menstrual, definindo, né, a depressão, ela mais para esse lado de depressão. Ou seja, se quando chega perto aí da sua menstruação você fica muito deprimida, muito triste, e toda vez que a sua menstruação vai embora, essa depressão também automaticamente vai desaparecendo. Provavelmente você tem esse distúrbio. Doutora, isso pode ser hereditário? Sim, mas a diferença do transtorno disfórico pré-menstrual, da tensão pré-menstrual, é que o transtorno disfórico ele pode permanecer. Já a TPM acabou de menstruar, voltou a ficar feliz novamente, tudo normal. Só que o transtorno disfórico, ele não fica às vezes só pré-menstrual, às vezes ele se prolonga por mais tempo. Então ele exige um tratamento mais prolongado. Então quem tem história na família de mãe com depressão, que já é uma história mais familiar, ele tem mais tendência de ter esse transtorno disfórico pré-menstrual que pode virar
uma depressão, ser diagnosticado como depressão mesmo. E existe tratamento, doutor? E como que funciona esse tratamento? O tratamento é igual a um tratamento de depressão. Usar os recaptadores de serotonina, os inibidores da recaptação de serotonina, que são os antidepressivos clássicos, e os cofatores para formar a serotonina. Então, às vezes, não há necessidade, nesse caso, de usar antidepressivos na dose plena. Às vezes, uma dose pequenininha, juntamente com os cofatores, com as vitaminas e os minerais que vão produzir a serotonina, é suficiente. Mas tem pessoas que já tratam com antidepressivo, então a pessoa fica naquela dependência de antidepressivo, mas não é o caso. Às vezes, você, como eu falei, uma dose pequena, só para fazer a recaptação e usar algo que faça com que haja a produção e controle dos hormônios. Doutora, e no caso das pessoas, né, que têm medo de usar antidepressivos, têm medo de entrar no medicamento e vive aí nesse processo de sofrimento, qual que é o conselho que a senhora deixa? Atividade física, retirar os alimentos que causam essa disforia, né? Por exemplo, chocolate, cafeína, álcool, então alimentos muito processados, muito sal, muita química, tudo isso vai piorar. Então já mudar o estilo de vida, não ficar lá enfornada num quarto, ela tem que tentar se socializar, fazer uma caminhada, fazer atividade física que libera essas endorfinas, mudar a alimentação. Então tudo isso são fatores que vão ajudar a tratar, muitas vezes sem precisar usar um remédio, um antidepressivo o mês inteiro. Talvez usar só naquele período que antecede mesmo a menstruação, aqueles 10 dias. Mas aí a pessoa tem que ter essa consciência para quando ela começa a sentir aqueles primeiros sintomas, ela já começar a tratar. Ou então já marcar, ter um estabelecido a data provável da menstruação e já uns dias antes ela já começar. Apesar que as pessoas que têm essa doença, ela já sabe que vai aparecer, ela já começa os primeiros sintomas, então ela tem que ficar atenta para já iniciar o tratamento e não deixar piorar. E geralmente quem percebe são os familiares, né? O marido, o namorado, os filhos, né? Já percebe que a pessoa está alterada. Nossa, toda vez nessa época. Coisa importante, toda mulher que tem muita TPM, quando mais jovem, ela vai ter essa tendência de depressão, de irritabilidade, nervosismo, quando ela entrar na menopausa. Então tem que ficar muito atenta, já tem que começar a tratar e saber que se ela tinha exacerbado, principalmente esse transtorno disfórico pré-menstrual, é uma mulher candidata a ter depressão no período de menopausa. Então tem que ter esses cuidados. Doutora, e a cura para isso? Depois que ela faz o tratamento, consegue se libertar dessa situação? Sim, ela mudando o estilo de vida, porque é muito comportamental, né? Estilo de vida, atividade física e usar os suplementos certos, aqueles precursores da serotonina, magnésio, B6, B12, vitamina E. Existem os suplementos certos que vão fazer com que haja formação da serotonina no nosso corpo. Doutora, para quem está nos acompanhando, tem mais alguma dúvida, quiser mandar a sua pergunta, qual que são as redes sociais? Clínica Longevidade e Saúde. E agora a gente vai falar da importância da terapia injetável no processo de pré e pós-Covid. Para você que tem imunidade baixa ou lida com muitas pessoas, será que existe uma possibilidade de você se prevenir? Quem fala sobre esse assunto é a nossa querida doutora Neuza Mesoné, ela que é ginecologista. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao programa mais uma vez. Eu agradeço muito a oportunidade de receber vocês mais uma vez aqui no meu consultório. Nós que agradecemos, doutora. Então vamos lá. Doutora, para as pessoas que têm imunidade baixa, às vezes até lida com muitas pessoas no seu dia a dia, tem alguma comorbidade e tem muito medo, a terapia injetável pode ser usada? Com certeza, a terapia injetável é uma maneira rápida e eficaz de a gente repor os nutrientes que vão melhorar a imunidade. Então, existe o soro, eu até já nominei soro da imunidade. Nesse soro tem todos os nutrientes, os cofatores que até ajudam na ansiedade. Então, a pessoa que teve o Covid ou que vai ter contato
vai fazer a vacina, por exemplo, uma pessoa que ela já tem imunidade um pouco baixa e vai ter que fazer a vacina, então é aconselhável ela melhorar a imunidade dela. Então tem essa opção de terapia venosa para repor os nutrientes e melhorar a imunidade. Então tem essa alternativa sim, e é muito bom. Então eu recomendo aquelas pessoas que vão fazer a vacina ou que têm imunidade baixa, que elas se previnam usando esse tipo de terapia. Doutor, e para quem teve Covid, reclama muito aí, olha, meu cabelo tá caindo, né? Eu sinto que eu fiquei mais fraco. Essa terapia também pode ser indicada? Com certeza. A terapia, existe o soro, que eu também nominei pós-Covid, então que vai ter todos esses suplementos e nutrientes para ajudar a pessoa a ter mais... O que vem de suplemento nesse caso, doutora, do pós? Vem magnésio, coenzima Q10, selênio, zinco e muitos outros, vem mais de 12 a 15 nutrientes que vão ajudar nessa fase de regeneração celular, de recuperação muscular, da parte da memória, da cognição, do trauma, do pânico. Então a gente usa alguns cofatores que vão formar serotonina, dopamina, o GABA, que são neurotransmissores que são afetados, que as pessoas vão ficando com muito medo. Então existe muita síndrome do pânico. Então existe também o soro para combater, para melhorar essa situação da síndrome do pânico também, que acomete muitas pessoas, o medo de morrer, ou então as pessoas que entram em depressão porque perderam muitos entes queridos. Então são situações que às vezes, muitas vezes, né, as pessoas precisam de uma ajuda extra. E qual que é a diferença que a senhora percebe de quem fez a terapia e de quem não usou a terapia, ou utilizou outro tipo de medicamento? A senhora viu que o resultado foi melhor? A resposta é mais rápida, né? Uma coisa é você fazer direto na veia, que já vai para a corrente sanguínea e já vai atingir os órgãos necessários. Quando você faz uma absorção oral, então até aqueles nutrientes chegarem, tá, até um nível ideal para poder melhorar a condição da pessoa, demora mais um pouco, porque tem muitos fatores envolvidos, como eu falei antes, as enzimas digestivas, às vezes ela não tem uma absorção correta, né, pelo trato digestivo, quando ela faz a ingestão oral. Então não depende muito do médico, digamos assim, depende muito do metabolismo de cada um. E sem falar que os intestinos hoje estão tudo inflamados pela má alimentação, pelo estilo de vida, então não tem uma resposta tão rápida. Eu falo que a terapia venosa ou a terapia injetável é como se você contratasse um jardineiro, tá, que tem um viveiro de plantas, e em 24 horas ele faz um jardim, se preciso tem até a árvore. Você pode fazer o jardim de outra forma, plantando as sementinhas e esperando elas florescerem, né? E tem a maneira você chamar um viveiro de plantas. Claro que vai sair mais caro, mas o resultado é mais rápido. É verdade. Doutora, para quem está vivendo esse processo de luto, a gente sabe que muitas pessoas perderam seus entes queridos e não está conseguindo, né, vencer isso, né? A terapia injetável também ajuda nesse processo? Ajuda. Então é um tratamento, como eu te falei, o efeito é mais rápido. Então se a pessoa está precisando daqueles nutrientes para poder superar essas deficiências de neurotransmissores que são muito abalados nessa fase, então ela chama o jardineiro e planta o jardim rapidinho, ou então pode fazer uso de medicações orais que vão também chegar ao mesmo resultado, só que demora mais. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, dizer que é muito bom ter todas essas informações, né? Ajudar as pessoas nesse período tão difícil que elas estão vivendo, mas que vai passar, né, doutora? Ai, se Deus quiser, vai passar. Então eu já vejo assim uma luz do fim do túnel, já diminuiu com o advento da vacina, existiu um inconsciente coletivo, as pessoas estão tendo mais esperança, e essa esperança faz toda a diferença. Quando existe aquele desespero, a mídia só trazendo tragédia, mostrando caixões, não sei o que lá, aquilo vai gerando na pessoa um temor muito grande, e aquilo que nós temos medo acaba nos acontecendo. E como houve agora uma esperança maior, então diminuiu bastante o número de infectados, porque
A vacina ajuda muitas pessoas, mas ao mesmo tempo é aquele inconsciente coletivo, é a fé e a esperança que se renovou no coração das pessoas. É verdade. Obrigada mais uma vez, doutora. A gente encerra o programa Kézia Ramos na certeza de que coisas boas ainda vão acontecer, né? Jó dizia, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então coloque pensamentos bons no seu coração, na sua vida e vamos seguir em frente.